A paz do Senhor, amados irmãos, bom dia, bom domingo, bom mês de novembro. Hoje é o primeiro domingo do mês de novembro e nós louvamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que temos. Graças a Deus, nós estamos estudando sobre promessas de Deus. E hoje, a lição de número 5 vai abordar a promessa de salvação. Graças a Deus. E a nossa verdade prática, irmão acho que houve algum probleminha aqui no passador de slide. Aí, muitíssimo obrigado. Então, a nossa verdade prática está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Graças a Deus. E a verdade prática diz que a promessa da vida eterna, essa é a maior bênção divina para todo aquele que aceita, que crê, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Graças a Deus. E a leitura bíblica em classe está no capítulo 3 do Evangelho de João, entre os versículos 14 até o 21. Essa então é a leitura bíblica e eu quero convidar os irmãos aqui presentes para se colocarem de pé, reverentemente. Você que está na sua casa pode ler comigo, lê em voz alta, para a gente absorver bem a palavra do Senhor. Vamos lá então. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, uma vez mais te damos graças no nome do Senhor Jesus. Te louvamos por esse primeiro domingo do mês de novembro. Abençoa cada aluno, cada professor, cada pessoa que nessa manhã nos acompanha de maneira presencial ou remota. Que a tua boa mão, que a tua graça, que as tuas misericórdias copiosamente vêm sobre nós. Abençoa essa lição, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Muito bem, a lição de número 5, então, ela tem por texto maior, texto áureo, Evangelho de João, capítulo 5, especificamente o versículo de número 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para
a vida. Graças a Deus. Então, o texto áureo, o contexto dele é o capítulo 5 do Evangelho de João, entre os versículos 16 a 47, quando o Senhor Jesus revela a natureza dele, que é igual a do Pai. Então, o Pai tem a mesma natureza do Filho, portanto, é Deus de Deus. A própria palavra, o Ios unigêniton, né, seja Filho unigênito, aliás, o Ios monogenes, ou que seria Filhos unigênitum, a palavra unigênito nós tiramos para o português da língua latina, mas a palavra grega é monogenes. Então nós pegamos a palavra unigênito e normalmente traduzimos como único gerado. Essa é a tradução que a gente faz na palavra unigênito. Mas a palavra grega, ela vai além. Fala que é o único, olha, mono é um, e gen é gen, onde a palavra gen, de onde vem a palavra moderna genética. Gen, para quem faz biologia, sabe onde estão as características hereditárias do indivíduo. Cor da pele, tipo sanguíneo, cor dos olhos, cor do cabelo, está no gen, que é o nosso DNA. Então, em outras palavras, Jesus é o único que tem o DNA do Pai. É por isso que essa igreja adora o Senhor Jesus. Por isso que a igreja está edificada na pessoa do Senhor Jesus, que é no Deus, no verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, entre os versículos 16 a 17, mostra a igualdade do Pai e do Filho. Normalmente as pessoas têm dificuldade em entender isso. Elas dizem o seguinte: mas tem muita passagem que Jesus ora ao Pai. Então, se Ele é o Pai, não, eu não estou falando que Ele é o Pai. Estou falando que Ele tem a mesma natureza do Pai. Pai é Pai, Filho é Filho. O problema é que quando a gente fala que Jesus é Deus, a pessoa fala assim: não, Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Porque ela está pensando que você está confundindo as pessoas. Mas nós não confundimos as pessoas. A doutrina da Trindade declara: cremos num único Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Pai, Filho é Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Agora, essas três pessoas estão em unidade. E a palavra Deus é uma polissemia. Vai depender do contexto, quando ela se refere ao Pai, quando ela se refere ao Filho, quando ela se refere ao Espírito Santo. Então, o Pai nunca gerou e nunca, aliás, o Pai nunca foi gerado. O Pai gerou, mas nunca foi gerado. E também não é procedente. Então, o Pai gerou o Filho. Então, o Filho é gerado pelo Pai. E o Espírito Santo é procedente do Pai. No nosso credo, no credo do Ocidente, também colocou-se que o Espírito Santo é procedente também do Filho. Procede do Pai e do Filho. É a palavrinha latina, filioque, que correu, que isso deu confusão entre a igreja oriental e ocidental. Porque a igreja ocidental admite que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas a igreja grega oriental não aceita a expressão que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para ela é só do Pai. Mas isso é uma questão de credo, de dogmatização. O certo é que as três pessoas têm a mesma natureza, têm a mesma essência. Quando eu falo que é a mesma natureza, estou falando da mesma essência. Então, nesse aspecto, nós podemos glorificar o único Deus que subsiste eternamente em três pessoas. E os versículos 16 a 47 falam que o Filho tem a mesma natureza do Pai. Mas nós precisamos estar atentos para não achar, como alguns aí acabam se confundindo, que quando eu estou falando que Jesus é Deus, que Jesus seja o Pai. Eu não estou dizendo isso. Pai é Pai, Filho é Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então eu não confundo, não pode confundir as pessoas. Então muito cuidado, porque eu vejo isso. Quando você fala para essas pessoas que não acreditam na doutrina da Trindade, você fala: o Filho é igual ao Pai, tem a mesma natureza do Pai, como a própria Bíblia diz. É o único que tem o gene do Pai, o único que tem o DNA do Pai. Aí você fala: então Jesus é Deus. Eu falo: não, Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Porque ele está pensando que você está confundindo o Filho com o Pai. Então, quando você for falar com essas pessoas, tem que deixar claro que você não confunde o Filho com o Pai.
Pai é Pai. O Pai não se fez carne. O Pai não se fez carne. Quem se fez carne é o Filho. O Verbo se fez carne. O Pai não morreu na cruz do Calvário. Quem morreu na cruz do Calvário foi o Filho. Então nós não confundimos as pessoas. Agora o Filho, conforme João capítulo 5, versículo 16 e 47, tem a mesma natureza do Pai. É igual ao Pai. É coeterno como o Pai. E claro que cada um tem uma função. Então, quando se fala em função, uma vez uma pessoa falou para mim, olha aqui, ó, Jesus não é igual ao Pai, porque Jesus falou que o Pai é maior do que Ele. Eu falei, então, tá bom, eu vou falar aqui para você. Meu Pai é maior do que eu. Por causa disso eu deixei de ser humano? Eu perco a minha natureza humana quando eu falo que o meu pai, o irmão Lazinho, que possivelmente está nos assistindo lá de Jundiaí, quando eu falo que o irmão Lazinho é maior do que eu deixo de ser humano? Claro que não, eu estou falando em termos de função. Então também quando Jesus fala o Pai é maior do que eu, não tem a ver com natureza, tem a ver com função, porque o Verbo se encarnou e veio realizar a obra da redenção. Então o assunto não é natureza ali, quando ele fala o Pai é maior do que eu. Agora é a natureza quando ele fala eu e o Pai somos um só Deus. Está vendo? Então o mesmo que diz o Pai é maior do que eu, porque o Verbo se fez carne, pode dizer também eu e o Pai somos um, a mesma natureza. Tá? Então uma coisa é função, outra coisa é natureza. Então eu considero meu Pai maior do que eu, mas não é por causa disso que eu perdi a mesma natureza humana, como meu Pai tem. Então nós temos que ter essa percepção. Então, nesses versículos, está o apontamento de que o Filho tem a mesma natureza do Pai. Tá? E a união que há entre essas pessoas, Pai e Filho, permite que a fé que se exerce no Pai, seja ao mesmo tempo a fé que exerce no Filho. Então veja só, Jesus diz assim, ele fala, né? Ele e o Pai é um tudo. E aí ele disse assim, credes em Deus. Olha só o que Jesus está dizendo. Vocês creem em Deus, credes em Deus. Então vocês já creem em Deus. Aí ele fala, crede também em mim. Porque se você crê no Pai e não crê em Jesus, não adianta nada. Olha o problema. Tá? Então, quando a pessoa exerce a fé em Jesus, ele está crendo no Deus verdadeiro. Porque quem crê em Jesus, crê no Pai que o enviou. É isso que ele está falando. A fé posta no Pai é a fé posta no Filho. E podemos aprender então, com base em João 3,16, que a fé posta no Filho, por outro lado, equivale à fé posta no Pai. Agora, olhe o plano da redenção com base em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos pensar. Então Deus ali é uma palavra polissêmica, está em referência ao Pai. Porque o Pai amou a humanidade, o mundo ali é a humanidade, não é cosmo, são pessoas. Então porque o Pai amou as pessoas. Você que entrou aqui nesse primeiro domingo do mês de novembro, chuvoso, não é? Nublado, você que saiu do conforto do seu lar e está aqui comigo, Deus te ama, você é objeto do amor do Pai. O Pai te ama e prova, porque quem ama, compartilha. O Pai ama, Ele fez um plano para salvar você. Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Esse é o pré-destino que Deus quer, o destino anteriormente estabelecido. A predestinação de Deus, ou seja, o pré-destino, o destino anteriormente estabelecido para todo o gênero humano é salvação. Olha só, Tito, Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2, versículo 11, o que ele diz? Mas a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, e quer que todos os homens sejam salvos. Então Deus nos predestinou para a salvação. Essa é a vontade de Deus. Pré é sempre, anterior. Então o destino anterior que Deus estabeleceu para toda a humanidade é que todos sejam salvos. Então Ele nos predestinou para que todos fossem salvos. É nesse sentido. Não é determinar. Não é determinismo, é um destino anteriormente estabelecido. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Agora, para ser salvo, tem que crer em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, Deus quer que todos se salvem, mas nem todos querem aceitar a salvação. Deus não vai te obrigar a ser salvo, você não quer. Por isso que Jesus pergunta, você quer ver? Porque se ele fala, não quero.
ele não curava, você não quer. Então, também tem a questão, então, da sua vontade. A graça de Deus toca no seu livre-arbítrio. E aí você tem liberdade para crer ou não crer. Claro que é a graça de Deus que toca em você. Então, João 3,16 diz, porque o Pai estabeleceu um plano de redenção, quer que todos se salvem. Muito bem, mas quem executou esse plano efetivamente? É o Filho. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja, o Pai fez o plano, mas quem executou o plano, quem é que irá por nós, como diz o profeta Isaías, é o Filho. O Filho se fez carne e morreu na cruz do Calvário, e através desse sacrifício, desse sangue, desse Cordeiro de Deus, é que sai o pecado da humanidade. Agora, quem convence você dessa verdade? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo, a terceira pessoa da unidade. Então, olhe a trindade no processo da salvação, na mecânica da salvação, né, que nós tivemos esse simpósio aqui na nossa igreja. O Pai faz o plano, o Filho se faz carne, executa o plano, mas é o Espírito Santo que te convence dessa verdade, porque só o Espírito Santo é que pode te revelar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus falou isso para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, só o Espírito Santo é que pode revelar essa verdade. Por isso que muitos aceitam a Jesus, são transformados, e outros realmente não acolhem, não declaram, não confessam a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, com base em João 3,16, nós podemos ver a doutrina da Trindade atuando para a nossa redenção, para a nossa salvação. O Pai fazendo o plano, o Filho executando o plano, e o Espírito Santo convencendo-nos dessa verdade. Muito bem. Então, o autor sagrado pensa aqui na conversão, nesse capítulo 5, nesse nosso textuário, que é constituída como? Pela fé e pelo arrependimento, e esses elementos conduzem à regeneração. Então, se você pela fé crê, se arrepende dos seus pecados, inicia então o processo da redenção e você é declarado justo, né? Então, o homem regenerado possui a vida eterna, por isso que ele fala, tem a vida eterna. Que às vezes está pensando, mas isso é só no final, que nós vamos ter a vida eterna, vamos ver eternamente. Não, quem crê em Jesus, pela fé, arrepende dos seus pecados, é regenerado, já tem a vida eterna, você já tem a vida eterna. É isso que ele está dizendo, tem a vida eterna. Aliás, Jesus fala isso também na ceia, simbolicamente, né, quem come do corpo dele, e quem bebe do sangue dele, está se referindo ao ato da Santa Ceia, ele fala assim, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Não é terá, não, tem. E ele fala, e eu ressuscitarei no último dia. Então ele já antecipa a vida eterna. E é verdade, porque nós estamos mortos sem Jesus. Já está morto, quem não tem Jesus está morto no pecado. Então ao aceitar a Jesus, recebe já a vida. E a vida eterna. É assim como uma possessão presente. Já passou da morte, não é esse o texto que nós lemos? Já passou da morte, no sentido, claro, de que quem não tem Jesus está morto. O que é dito literalmente, então, nesse versículo, porquanto a morte é vista aqui como um ambiente espiritual, em que ele antes habitava. Já estava morto, foi ressuscitado espiritualmente, né? Depois nós temos também a questão da morte física. Então a morte é encarada como o oposto da vida eterna. É isso que ele fala, porque passará da morte para a vida. É o que está em contraposição. Isto é, com o oposto que João, nos escritos joaninos, né, de João, inclui também a ira de Deus. Já está condenado. Então, quem crê já tem a vida eterna. Ele fala, quem não crê já está condenado. Olha aí o problema. Então já está na situação de condenação. Essa ira será administrada quando do julgamento, né? Mas desde agora os homens jazem sobre a condenação, porque resistiram ao Filho de Deus, e portanto não têm participação na vida de Deus, que é chamada de vida eterna. Então quem não crê em Jesus, está já em condenação. Por quê? Porque não acolheu a vida eterna. Então o autor sagrado vê
a era vindoura como algo já presente entre nós. Porque ele está falando de vida eterna. Então depende da reação da fé. Fé essa que tem por objeto tanto o pai como o filho. Porque quem tem o filho tem o pai que o enviou. Então encontramos aqui, nós podemos dizer, uma espécie de escatologia cumprida já. Né? Porque aí aceitou Jesus, já tem a vida eterna. Tem a vida eterna, né? Porque os principais elementos do estado futuro, a saber, a morte e a vida, são elementos ou ambientes nos quais os homens já entraram. Ou você já está na vida eterna porque aceitou a Jesus, ou você já está na condenação eterna porque não aceitou a Jesus. Olha só. Então, olha como a fala de Jesus é extremamente impactante. Parece que ele está falando de uma coisa que está por vir. Não. Ele fala, quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna. E quem não crê, já está em condenação. Olha só. Então, o que parecia ser algo escatológico, nós já estamos sentindo isso no presente momento, num ato de fé ou não, né? Então, por meio das atitudes ou decisões que nós venhamos tomar, que é crer ou continuar na incredulidade. O critério, conforme vemos tão bem ilustrado nesse capítulo, é a atitude do indivíduo para com o Filho de Deus, para com o Logos. Então, Deus fez o plano, enviou o Filho, para que o Filho fizesse a obra da redenção. Graças a Deus que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, derramou seu sangue para a nossa justificação. E o Espírito Santo, através da graça de Deus, está convencendo, está tocando nos corações, para confessar, para aceitar o amor de Deus. Então, essa pessoa resiste, porque é possível, tem gente que não quer. Tem gente, irmão, que acha que ele é muito bom, que ele não precisa que ninguém morra no lugar dele. Tem gente que fala isso no mundo hoje. Não, eu não preciso que ninguém morra na cruz por mim, eu mesmo dou conta do recado. Já está condenado, irmão. Já está em condenação. Porque ele não entendeu nada. Ele não entendeu que sem Deus ele não é nada. Então, essas pessoas resistem à obra de Deus. Ouvem, conhecem o Evangelho, mas não querem. Tem gente que está fazendo boa obra para ser salvo. Não está dependendo dos méritos de Jesus. Não, você vê, eu sou uma pessoa boa. Eu levo comida para as pessoas que estão na rua. Eu empresto dinheiro sem juros. Eu faço tudo certinho. Eu sou uma pessoa boa. Sim, mas você quer ser salvo pelas suas obras? Tá, isso aí diante de Deus não é nada. Tá, então tem que aceitar a Jesus Cristo. O sacrifício expiatório do Calvário. O verbo, o Logos eterno. Que Jesus é o revelador de Deus Pai e é o dispenseiro da vida eterna aos homens, conforme diz Colossenses, capítulo 1, versículos 12 e 13. É Jesus, é só Jesus, irmão. Você vê que em Atos, Pedro, depois do dia de Pentecostes, está cheio do Espírito Santo, ele vai pregar, ele fala, porque em nenhum outro a salvação. Olha, porque nenhum outro nome foi dado, não tem, irmão. Tem gente que fica falando aí, a própria Maria, né? Outro chama de Paulo, outro fala de Pedro, outro inventaram tanto nome por aí, mas Pedro pregando, ele fala, em nenhum outro nome foi dado entre nós, no qual nós possamos ser salvos, se não for no nome do Senhor Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, tem a natureza do Pai, Ele é o verbo que se fez carne. Então não tem outro escape, não tem outro nome, não tem outra possibilidade, a não ser na pessoa bendita do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E agora, irmão, se os homens creem ou não, é problema dele. Muitos não creem porque já está na condenação. Agora, a palavra de Deus não vai mudar para adequar a esse mundo plural. Vamos falar, ai que absurdo, o senhor está sendo sectário, está falando que para ter salvação é só em Jesus. Não, não é eu que estou falando não, Jesus é que disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então é Jesus que disse, irmão, não é? Não, veja bem, todos os rios desaguam no mesmo mar, tem muito caminho para Deus, Deus é o mesmo, mas tem muito caminho. Não tem não, só tem um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Não tem, é artigo definido, o caminho. No que tange então o sentimento de que se revestem as palavras, tem a vida eterna, que é isso que diz o nosso textuário, quem crê em mim tem a vida eterna. Devemos dizer que isso não significa simplesmente ter um potencial. Não, veja bem, é um potencial, né? É que vai ter ainda. Não vai ter não. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Já começa
a promessa de Deus na nossa vida, tá? Então é antes uma possessão verdadeira, porquanto a participação na vida eterna já teve início para quem está regenerado. Glória a Deus. Então, para você que aceitou a Jesus, nasceu de novo, já tem a vida eterna. Glória a Deus. Isso é muito interessante. Esse começo garante que ele entrará na plena posse de todas as bênçãos que acompanham a salvação. Glória a Deus. Por isso, irmão, você que crê no Senhor Jesus, você é uma pessoa abençoada, você tem a vida eterna. Isso é promessa de Jesus. Tá? Tome posse dessas bênçãos na sua vida, bênçãos das promessas de salvação que Deus fez para toda a humanidade, graças a Deus. Vamos lá então para a introdução da nossa aula. A salvação é um dos mais importantes temas da página da Bíblia. A Bíblia tem história, mas não é um livro de história. A Bíblia tem geografia, mas não é um livro de geografia. A Bíblia tem até às vezes elementos filosóficos, mas não é um livro de filosofia. A Bíblia tem muitos provérbios, tem um monte de coisa, mas não é um livro disso. A Bíblia é um livro da salvação. A Bíblia vai apontar para Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia aponta para o plano de Deus para a redenção da humanidade. Então o principal elemento que tem na Bíblia é a promessa da salvação. A doutrina bíblica então da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para o ser humano. Como Deus ama a humanidade, como Deus se importa conosco, o seu grande amor. E é exatamente isso o que nos mostra os evangelhos. Nesse caso, o evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Então hoje nós vamos fazer essa reflexão sobre a promessa da salvação, porque se você observou com cuidado, a nossa lição fala sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, as nossas lições estão dando ênfase às promessas do Senhor, graças a Deus. E hoje a promessa da salvação. Então, esse é o primeiro tópico, a promessa da salvação. Uma maravilhosa salvação. Então, a leitura bíblica em classe que nós tivemos aqui, a gente já viu sobre algo que está no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é o alicerce, são as sombras do que projetou-se para o Novo Testamento. E em Números, capítulo 21, versículos 4 e 9, vai falar então sobre aquele ato que ocorreu no deserto com os filhos de Israel, devido aos seus pecados, murmurações, revoltas e rebelião contra Deus. Serpentes acabaram picando o povo, muitas pessoas morriam. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze lá no deserto, numa haste, levantou aquela haste com aquela serpente, e todos que olhavam para aquela figura eram curados da picada da serpente. Em outras palavras, como se fosse o Instituto Butantan, né? Tirou da cobra o veneno e aplicou sobre as próprias pessoas para elas serem então inoculadas, não morrerem pelo veneno daquela revolta que eles tiveram. Então, Números capítulo 21, versículos 4 e 9, fala de um ato simbólico, em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse então para a serpente de bronze, que foi feito por Moisés no deserto, e teria a maldição removida da vida, todos que olhassem para aquela figura. E semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz, do Calvário, propicia a redenção para a alma carente da salvação. Por isso que no Evangelho de João tem essa comparação, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também convém que o Filho do Homem seja levantado, que ele faz a mesma analogia, ou alegoria, ou comparação. Assim como todos que foram picados, olhavam para aquela serpente, eram curados, também todos que foram picados pelo pecado, ao olhar para a figura de Jesus, são curados, graças a Deus. Dessa forma, o amor de Deus é revelado na Bíblia, de uma maneira que não se pode mensurar, não dá para falar, porque Deus amou a humanidade, mas você não consegue mensurar esse amor.
Tá? O que nós sabemos é que ele nos amou ao ponto de compartilhar o seu único filho, e ele já fala isso quando ele pede o único filho para Abraão. Abraão, o único filho de Abraão, o filho da promessa, né, irmão? Abraão teve outros filhos. Teve, por exemplo, Ismael, teve com Quetura, Midian e outros filhos. Abraão teve outros filhos, mas o filho da promessa é Isaque. Isaque é o filho da promessa, que ele teve com Sara. Esse é o filho da promessa. Não o que ele teve com a escrava Agar, que é Ismael, ou o que ele teve com Quetura, a midianita, depois da morte de Sara. Estou falando, a chamada que Deus fez foi para Abraão e Sara. Estou falando o filho da promessa. O filho da promessa é Isaque, né? do casal que Deus chamou em Ur dos Caldeus. Não foi a da egípcia Agar que ele pegou quando ele esteve no Egito. Não é isso. Estou falando de quando Deus chamou Abraão e com ele Sara, lá de Ur da Mesopotâmia, conforme Atos capítulo 7, versículo 1, no discurso de Estevão. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de sair de Harã. E depois em Gênesis 12, que repete, Deus chamando Abraão de novo, e tinha Abraão 75 anos, e Sara 65, quando eles saíram de Harã para Canaã. Então, eu estou falando do filho da promessa, mas Deus também pediu, e ele fala único filho, porque ele está se referindo ao filho da promessa. Qual é o único filho dele? Com Sara, claro, Isaque. E Abraão, ele foi levar e oferecer Isaque. E aí o que aconteceu? Apareceu um cordeiro para ser morto no local de Isaque. Então isso aí é uma analogia, é uma comparação que também remonta para Cristo. Assim como Abraão não deixou de ofertar o seu único filho, o nosso Pai, o nosso Deus também entregou o seu Isaque, que é Jesus, nosso Salvador. Dessa forma, o amor de Deus revelado na Bíblia, de maneira imensurável, a gente não consiga quantificar nem mensurar isso. Por quê? Porque ele entrega o seu único filho para todo aquele que nele crê, conforme João 3,16. Esse é o maior pecado que a humanidade está fazendo. É não entender esse amor de Deus, é não aceitar esse grande amor de Deus. Por isso que está condenado, porque não creu no Filho unigênito. Não crer em Jesus é dizer não para o Pai, é dizer não para Deus, é dizer não para o Criador dos céus e da terra. É o maior pecado que uma pessoa pode fazer, é não crer no Senhor Jesus. É a grande problema, porque você rejeita o plano da salvação, rejeita o amor de Deus, o grande amor de Deus. Então essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeira, a de que quem crê não será condenado, quem crê não será condenado, conforme João 3,18. E segunda, a de que quem não crê já está condenado, João 3,18. Então isso é sério, é uma questão de vida eterna. Aonde você quer passar a sua eternidade, né? Mas hoje você decide isso, ou a vida ou a morte. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Filho. Eu lembrei aqui da história daquele pai que tinha um único filho e enviou, o filho precisou ir para um homem muito bem, muito abastado, muito rico, colecionador de muitas artes, obras de artes, e que vivia no lar com o seu único filho e com o mordomo dele. E o pai teve a tristeza de que o filho precisou ir para a guerra, né? Chegou a época do exército, ele foi, não lembro se é a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, certo que ele foi para a guerra, e lá ele conheceu um amigo, os dois juntos lá na guerra, e ficaram muito amigos, e esse filho pediu para o amigo dele fazer uma espécie de pintura, um retrato dele, e o amigo fez com muito carinho e tal, e esse filho, infelizmente, veio a óbito na guerra, morreu, foi almejado, e ele ficou de dar notícia para o pai, esse amigo do filho, e o amigo foi lá, chegou, encontrou o pai e falou: olha, seu filho foi um herói, mas infelizmente ele tombou na guerra, mas eu fiz o retrato dele. Eu queria
presentear o senhor com o retrato do seu filho, os últimos momentos, quando ele estava vivo ainda, porque achei, é uma maneira de gratidão, porque o seu filho foi um grande amigo, cuidou de mim e tal, e deu para o pai. O pai, a única coisa que sobrou do filho era o retrato, então pôs num quadro bonito, e pôs lá no meio da coleção dele. E passou tempo, ele deixou o testamento dele, e veio a óbito também, e foi para o leilão, todos os quadros. E o leiloeiro, a primeira figura que ele foi apresentar, o homem tinha tantas obras de arte, e as pessoas lá foram porque para as obras de arte. Mas o primeiro quadro que estava exposto lá era o quadro do filho. Estava lá o filho. Aí as pessoas foram comprar, estavam interessadas nas obras de arte, não naquilo, né? E aí quando o leiloeiro começou, falou, olha, aqui está o quadro filho, né, conforme o testamento do pai aqui, ele pediu para começar com essa obra, e eu queria saber quem quer adquirir. Ninguém queria, e ele lá insistindo, não, nós viemos aqui, ele tem obras de arte extraordinárias, com esse quadrinho aí, e ninguém queria levar, e o leiloeiro, quem quer levar o filho? Um preço super baixo, né? $20, ninguém estava interessado, tinha obras de mais de $1 milhão. Falou, aí começou aquele burburinho na plateia, vai logo, tira logo esse quadro daí. Aí o mordomo ficou com dó, porque conhecia a história tudo, falou, eu levo o filho, então. Aí o leiloeiro falou, então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém mais, tá, então bateu, o senhorzinho aqui leva o filho. Aí ele foi lá pegar o quadro. A hora que ele pegou o quadro, o leiloeiro falou assim, olha, está encerrado o leilão, porque no testamento diz, quem leva o filho, leva toda a coleção. Pois é, irmão, assim é Jesus, quem leva o filho, leva tudo. Todas as bênçãos bíblicas estão sobre a sua vida, porque você tem a vida eterna. Leva o filho nessa manhã, que você leva toda a herança do Pai. Amém, irmãos? Jesus falou que nós somos coerdeiros com Ele. Muito bem. 1.2, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus. Foi Deus que fez isso. Então, Ele, para livrar o homem da condenação eterna, Ele fez o plano da redenção. Então, a obra de salvação é uma obra de Deus. No sentido geral, a palavra salvação vem da palavra grega soteria, né? Soteria. Traz um sentido de livrar da ameaça, livramento, né? Livrar do perigo. Essa é a ideia da palavra. Mas também ela está associada a outras palavras, como por exemplo, saúde, né? Porque vai viver. Livrar de uma prisão, livrar de uma condenação, como foi o caso do dilúvio, por exemplo. Dessa maneira, a palavra salvação, propriamente dita, tem a ver com o que recebemos do Senhor Jesus. Jesus é o grande Salvador de todos os males, é o único e suficiente Salvador. Então, quando isso acontece, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando Jesus entra em nosso coração, quando o sangue de Jesus lava o nosso espírito, quando o sangue de Jesus lava a nossa alma, a sede das nossas emoções, quando o sangue de Jesus lava o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, quando o sangue de Jesus lava nossas vestiduras, quando isso acontece, nós somos libertos do poder do mal, da escravidão, dos espíritos atormentadores, do pecado e, o mais importante, da condenação eterna, porque você passou da morte para a vida, graças a Deus. 1.3, o Salvador. Para um grande pecador, há necessidade de um grande Salvador, né? A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que vai pagar o preço da nossa redenção, graças a Deus. Jesus, então, é o Salvador, como bem expressa o termo grego soter, Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Libertador, preservador, conservador. Olha quantos termos apropriados para a obra que o Senhor Jesus fez no Calvário. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Ninguém se justifica por si só. Por mais bonzinho, por mais capaz,
ele não consegue se justificar por si mesmo. E mesmo os grandes líderes religiosos, eles estavam em busca de um Salvador, de um Redentor. Todos eles, até os maiores líderes, fundadores de religião, eles estavam na busca de um Redentor. Não acharam, mas estavam atrás, eles estavam em busca, porque o homem busca por um Redentor. A alma humana tem sede de Deus. E se, quando ele não encontra o Salvador, ele pega outros homens como referência. Na Coreia do Norte, por exemplo, os norte-coreanos adoram o seu líder. Falta de Deus. Na falta de Deus, você idolatra um homem. As pessoas, na falta de Deus, idolatram um grande artista. Tanto é que viram ídolos, referência para milhões de adolescentes e jovens. Na falta de Jesus, alguma coisa ocupa esse vazio. Só que é inútil. Ele continua, então, uma vida de dificuldade, uma vida de pecado. Esses ídolos não satisfazem, eles vão para a droga e para os vícios. Uma das coisas mais surpreendentes que aconteceram na história foi a Revolução Bolchevique na União Soviética, ou na Rússia, no Império Czarista, em outubro de 1917. Porque as pessoas acreditaram em Lenin e depois em Stalin. Mas olha só o que aconteceu. Eles eram cristãos ortodoxos e eles tinham as suas chamadas procissões. Nessas procissões, eles carregavam os ícones, que são pinturas dos santos católicos ortodoxos, a Virgem Maria, o São Basílio, os santos da Igreja Ortodoxa grega. Mas, quando eles tornaram-se ateus, quando eles tornaram-se comunistas, eles tinham ainda a necessidade dessa referência. E aí o que aconteceu? No dia do trabalho, o que acontecia? Eles carregavam o quadro de Lenin, o quadro de Stalin, o quadro de Karl Marx, que eram os líderes da Revolução Bolchevique ou comunista. Quer dizer, tiraram os santos da Igreja Ortodoxa e colocaram os líderes da Revolução Comunista. Não adianta, o homem tem sede de Deus. Se você tirar a palavra de Deus, alguma coisa vai preenchê-lo. O que preenche? Filosofia, religiões, seitas religiosas, ou as drogas e os psicotrópicos que as pessoas vão atrás, porque há um imenso vazio no ser humano, e só pode ser preenchido pelo Deus verdadeiro. Nós somos o templo do Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus é que pode trazer paz em nosso espírito, em nossa alma. Assim, a Bíblia apresenta Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse Salvador, revelado em João, capítulo 3, versículos 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Graças a Deus. João 3, versículo 16, parte B. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, graças a Deus. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Não está condenado, não está morto, mas passou da morte para a vida. 2. A natureza da promessa da salvação. Vamos então entender esse aspecto. Nós podemos compreender a natureza da promessa da salvação, estudando alguns aspectos salvíficos da obra de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro aspecto, justificação, que é Jesus que te justifica. Se você crê em Jesus, você é justo, você está justificado. Então, um dos aspectos da obra salvífica que estamos apresentando em termos bíblicos é a justificação. Então, Jesus nos justifica diante do Pai. Quem é alcançado pelo Evangelho do Senhor, quem crê no Filho de Deus de todo o coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Isso é um ato do amor de Deus. Só que é Jesus que fez isso por nós. Então, o Pai olha, não você, Ele vê Jesus. Através de Jesus Ele vê você, porque você se esconde em Cristo. Então você está justificado por causa da obra expiatória de Jesus no Calvário. Não é pelas suas obras, não é pela sua capacidade, não, é porque você está em Cristo. Então o Pai olha e vê Cristo em você. Então você está justificado da grande punição divina.
ele não é mais condenado. Ele é declarado o quê? Absolvido. É um salvo, por intermédio da justificação. Então o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma, porque ele não vê você, pecador, ele vê Jesus, que fez a obra da expiação na cruz do Calvário. Dessa forma, nós somos justificados e, por isso, temos plena paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, quando você confessa o Senhor Jesus, quando você clama por Jesus, quando você exerce fé no sacrifício de Jesus, você é declarado justo pelos méritos de Jesus no Calvário. Não por você, pela sua capacidade, em hipótese alguma. É pela obra de Jesus, por você, graças a Deus. O processo da regeneração, para que a obra da salvação apresentada no Evangelho de João, capítulo 3, se manifeste na vida do salvo. Para que essa obra se manifeste, é necessário que ocorra o novo nascimento. Jesus falou isso para um príncipe, para um teólogo, para uma pessoa preparadíssima, para um homem acima da média dos demais homens, para Nicodemos. Nicodemos é um homem bom, Nicodemos é um homem ético, Nicodemos é um homem religioso, Nicodemos é um homem culto. Ele vai ter com Jesus, e no diálogo dele, que está registrado no capítulo 3 de João, ele fala: bom mestre, reconheço que tu vem de Deus, porque as obras que tu fazes só podem ser de Deus, então eu reconheço isso. Então o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Então ele vai perguntar para Jesus, e Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo, você precisa ser regenerado. Então a regeneração é fundamental na nossa vida. Tem muitas pessoas que são religiosas, que têm disciplina religiosa, mas não nasceram de novo. Precisa nascer de novo. Mas como que eu faço isso? É só eu ser membro de uma igreja? Não. Você tem que ser membro do corpo de Cristo. Não é membro de uma instituição. Tem igrejas que pregam a fé na instituição. Vem aqui para a graça, venha ser membro dessa graça, como se a igreja fosse a graça. Olha que heresia, irmão. Isso é heresia, chamar a igreja de graça, em hipótese alguma. Não, você tem que ser membro dessa igreja, porque você vai ser salvo. Porque a instituição salva você, porque a instituição, quem diz isso é o mundo, as instituições do mundo que dizem isso. Vem aqui para essa igreja que você vai ser salvo. Seita religiosa, instituições do mundo. Não, irmão. Para você ser regenerado, você tem que ter experiência pessoal com Cristo. Você tem que falar com Jesus. Em outras palavras, entra no seu quarto, ore, clame, pede para Jesus: Jesus, lava o meu espírito no teu sangue, lava a minha alma. Só o Espírito Santo é que pode fazer isso. A religião não pode, a instituição não pode, nenhuma seita religiosa pode. Por isso que tem um monte de gente em depressão, gente aí num estado horrível, porque não entenderam nada. Não compreenderam que você tem que ter relacionamento pessoal com o seu Salvador, com o Senhor Jesus Cristo. É você e Jesus. Você tem que falar com Jesus, você tem que clamar o nome de Jesus, você tem que clamar pelo sangue de Jesus, você tem que exercer fé na obra expiatória de Jesus. Jesus é o Senhor. E isso faz com que você tenha prazer em estar em comunhão para adorar a Deus. Está tudo certo. Mas quem salva é Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é a graça de Deus, Jesus é o favor imerecido, não é a instituição. Por isso tem um monte de gente que faz parte da instituição, tem cara de crente, tem jeito de crente, carrega a Bíblia que nem crente, mas não tem Jesus. Triste isso, né? Muito triste. Então precisa ter o novo. É o Nicodemos, né? É o Nicodemos. Não, você vê, eu sou um homem religioso. Você precisa nascer de novo, novo nascimento. Tem que haver um novo nascimento, conforme diz a palavra de Deus. Isso chama-se regeneração. Uma pessoa que nasce de novo, passa por um processo de transformação interior, porque a santificação inicia no espírito, alma e corpo. Lembra, 1 Tessalonicenses 5? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis,
para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um processo, inicia no interior, no coração, sofre mudança radical por intermédio da palavra, porque gesta a fé nele, mediante o poder do Espírito Santo. Então é necessário nascer de novo. Foi isso que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, e é isso que eu falo para todos nós. Tem que ter comunhão com o Salvador. Jesus falou várias vezes, entra no seu quarto e ora, fecha a porta, ela fala com Jesus, irmão. Você tem esse direito, clame, peça, tenha vida de comunhão com Jesus. Leia a Bíblia, leia a palavra, o que Jesus falou, leia a palavra, que a palavra vai produzir fé no seu coração. Então isso é novo nascimento, é ter vida, é ter comunhão com o Senhor Jesus, com o Salvador. Essa obra é feita diretamente pela pessoa do Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, uma nova criatura, que anda em novidade de vida. Quer dizer, crê em Jesus, está em comunhão com Jesus, e aí anda em novidade de vida, com alegria, graças a Deus. Aí está aqui, 2 Coríntios capítulo 5, 17, né? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não é mais escravo do pecado, não é mais escravo dos vícios, não é mais escravo de todo tipo de problemas ligados à pecaminosidade do mundo. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Não é o contrário. Primeiro é necessário nascer de novo, ter comunhão com o seu Salvador, com Jesus, e aí sim nós fazemos parte da família de Deus, de uma congregação, de um corpo chamado igreja, cuja cabeça é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vimos justificação, regeneração, santificação. A santificação é um aspecto da salvação. Então antigamente os irmãos do movimento Holiness, do movimento da santidade, século XIX, início do século XIX, eles diziam o seguinte, que a pessoa era salva, aí a segunda bênção, a santificação. Até mesmo o Joseph Seymour tinha esse pensamento. Tanto é que o batismo com o Espírito Santo para ele seria a terceira bênção. Aí foi o pastor Duran, William Duran, que falou, não, santificação faz parte da salvação. Santificação não é a segunda bênção. O batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento, esse que é a segunda bênção. Foi ele que precisou explicar teologicamente isso. Santificação é um aspecto da salvação. Claro, se é salvo, você tem prazer em viver uma vida santa. Você tem repulsa para as coisas do mundo. Então a santificação é um aspecto da salvação. Então quando uma pessoa tem prazer no pecado, na impureza sexual, na imoralidade, nas coisas, essa pessoa já está morta, ela não tem a vida eterna. Essa pessoa não tem mais sensibilidade espiritual. Então muito cuidado, porque a gente trabalha com o mundo. E onde a gente trabalha, tem um monte de pessoa que está morta, que está condenada. E essas pessoas são legais, mas elas têm prazer no pecado. Então elas falam de adultério, de impureza sexual. Você tem que ter sabedoria para ter uma postura de santidade no meio de uma geração profana. Então não participe de coisas que não glorificam a Deus. Você é santo, você está num processo de santificação. Então cuidado com a linguagem, cuidado com a postura. Não vá em locais onde o nome de Jesus não será glorificado. Então não tem lógica, irmão, uma pessoa que nasceu do novo, embalada. Você vai querer ela no reino de Satanás? Uma pessoa, irmão, que tem Jesus, vai num ambiente de violência, de promiscuidade. Você está maluco? Você é o templo do Espírito Santo. Você tem que ter prazer no local de santidade. Não vai em local onde Satanás reina. Não vai em ambientes de trevas, irmãos. Mas isso é básico. Você tem que ter esse discernimento. Não é o pastor ter que ficar toda hora falando para você. É você que tem que saber, irmão. Mas sabe por que muita gente não sabe? Porque não ora. Porque não lê a Bíblia. Porque se orar e ler a Bíblia, jamais você irá frequentar ambientes de trevas. Jamais você estará envolvido em piadas imundas, em pornografia, jamais, porque o sangue de Jesus está sobre você e o Espírito Santo está te governando. Agora, se você ficar abrindo brecha, não ora, não lê a Bíblia, não tem prazer nas coisas de Deus, com razão sofrereis. Então, se você tiver comunhão com Jesus, você jamais entrará em ambientes de trevas, porque você é a luz
as próprias trevas vão sair correndo de você. Nem vão te convidar mais. Nem vão te convidar, sabe por quê? Porque você é luz e as pessoas sentem o temor de Deus ao chegar perto de você. Quantas vezes as pessoas chegam para mim e pedem desculpa por ter falado isso, desculpa. Aí no meio político, essas pessoas mundanas, com a boca cheia de imoralidade, aí falam, desculpa, professor, desculpa, tal. Por quê? Temor de Deus, elas têm que sentir o temor de Deus, e a luz, irmãos, ela brilha nas trevas. Ela brilha, quem é da luz brilha. Então, tem esse discernimento espiritual. Se você tiver comunhão com Jesus, se você orar, se você ler a palavra, você jamais irá em ambientes de trevas. E quando você chegar por qualquer situação, seja diversa ou não, a luz vai brilhar, pode ter certeza. Então, a santificação é um processo, resultado da obra do Senhor Jesus no Calvário. Em primeiro lugar, então, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Então, creio em Jesus, é declarado santo. Então, isso aí é o posicional, mas também é um processo. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do nosso relacionamento com Deus. Então, você foi declarado santo. Agora você vai orando, falando com Jesus, conversando com Jesus, clamando, lendo a palavra de Deus. Cada dia mais você vai tendo uma vida de santidade. O temor de Deus está na sua vida. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo. E aí é o arrebatamento, né? Pois teremos um corpo semelhante ao do Senhor, conforme Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo para ser igual ao seu, glorioso. Mas aí é já no arrebatamento. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Então, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Glória a Deus. E terceiro, a promessa e a perseverança na salvação. Porque tem gente que acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma invencionice, irmão. Isso não está na Bíblia, não. Não sei quem inventou isso. Porque é aquele velho problema do determinismo, né? Isso aí é determinismo, irmão. Não, tem um grupinho que é salvo, outro grupinho que já está condenado. Tudo invencionice. A Bíblia não fala isso. Quem lê só a Bíblia nunca vai chegar a essa conclusão. Interessante, né? Tem doutrinas, pastor Frank, que se a pessoa lê só a Bíblia, nunca vai chegar a essas conclusões. Nunca. Jamais, irmão. Como uma pessoa que lê só a Bíblia vai acreditar que não existe inferno? Pessoa que só lê a Bíblia, pastor Joel, pessoa que só lê a Bíblia. Como que ela vai chegar a essa conclusão? Precisa ser homens, com filosofia, invencionice, para tirar isso da cabeça da pessoa. Como que uma pessoa lê só a Bíblia, vai chegar à conclusão que Jesus não é Deus igual ao Pai? Não tem jeito. Precisa do quê? De seitas, de religiosidades humanas, para mexer na cabeça da pessoa. Porque se lê só a Bíblia, a pessoa nunca chega a esses absurdos que o mundo prega. Uma pessoa que lê só a Bíblia, irmão, ele nunca vai ser contra o dízimo. Uma pessoa que lê só a Bíblia, ele nunca vai ser. Ele pode até não ter fé para contribuir, mas contra ele não vai ser. Agora, quem não lê a Bíblia, vira contra o dízimo. Pode ver. Quem é contra o dízimo, não lê a Bíblia. Pode ver, irmão. Interessante, né? Então tem doutrinas na Bíblia, que quem lê só a Bíblia jamais vai chegar à conclusão. Precisa de influência humana, precisa de homens, filósofos, falsos religiosos, falsos profetas, para deturpar a cabeça da pessoa, coitada. Ela acredita. Ou outros extremos por aí, né? Então, a promessa e perseverança na salvação. 3.1. A base da promessa da salvação é Cristo. Cristo é a base da promessa da salvação. João capítulo 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa da salvação. A Bíblia é cristocêntrica, a igreja tem que ser cristocêntrica, eu tenho que ser cristocêntrico, tá? Eu tenho que ter Jesus no centro da minha vida em todos os aspectos. Ele fala, Cristo tem que gestar em mim. Olha só que coisa, tá? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, totalmente cristocêntrico. Então Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram, creram em Jesus Cristo como seu Senhor Salvador. Pessoas pecadoras, mas que creram em Jesus. Logo, a igreja de Cristo, o povo de Deus,
é constituído de pessoas unidas no Senhor Jesus. Seres humanos que foram redimidos pelo sacrifício expiatório de Jesus. Graças a Deus. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Se não fosse a morte do Senhor Jesus, não haveria essa possibilidade. Nós permaneceríamos na escravidão, nas trevas. Agora, existe o problema da apostasia, que é a pessoa apostatar-se da fé, é ter recebido a salvação e depois abandonado. Então, aquela doutrina aí das igrejas aí do mundo, dizendo da graça irresistível, não, a graça é resistível sim. Não tem esse negócio de graça irresistível. É quem crer e for batizado será. E quem não crer será condenado. Mas a graça de Deus está tocando no coração de todas as pessoas. Tem gente que vai aceitar, tem gente que não vai. Mas isso aí, Deus está dando a oportunidade para todo ser humano. Então, na Bíblia, encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. Qual é essa advertência, então? A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. Então, ele fala aí, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Está vendo? Então, a graça pode ser resistida sim. Olha só Paulo falando, escrevendo as suas epístolas, ele fala assim, não sejais como os israelitas que resistiram ao Espírito Santo. Falou os israelitas no deserto que resistiram a Deus, desobedientes, né? E também mostra que os que a receberam, experimentaram o amor e o perdão de Deus, olha só irmãos, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, que é a apostasia doutrinária, tá? Deixa as coisas de Deus e é enganado, bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado, que é a apostasia moral. Então tem a apostasia doutrinária, aquela pessoa, coitada, ao invés de ler a palavra, ter comunhão com Jesus, não. Só fica atrás de internet, não sei o que lá, daqui a pouco acha que não precisa mais de igreja, aí já vem com outra história, uns ficam judaizantes, já vem negócio de sábado e põe um quipar na cabeça, deixa a barba crescer e acha que judaizou e tanta coisa, já não quer mais nem servir a Deus na liberdade que Deus deu. Fica aí, erro doutrinário. Outro já vai para uma outra igreja, não, mas eu não tenho fé para dar um dízimo, então eu vou procurar uma igreja que não deu dízimo, e isso é em contra. Tem uma de seita igreja que prega contra o dízimo. Aí chega lá, se batiza de novo, e uma vida toda atrapalhada. Eu conheci um que na Assembleia de Deus, ele aceitou Jesus aqui, era liberto, não bebia, não fumava, era uma benção. Foi para uma dessas igrejas que é contra dízimo, agora está bebendo e fumando. Ainda teve coragem de falar para mim, eu fiquei 30 anos na seita de vocês na Assembleia de Deus. Agora eu achei a graça. Falei, e quando você era da seita, você bebia e fumava? Não. Falei, agora, eu tenho uma fraquezinha. Eu falei, fraquezinha? Você é um dependente. Falei, então quer dizer, você ficou 30 anos lá na seita, liberto. Agora você está na graça e é um viciado. Falei, tenha juízo, rapaz. Você precisa ter, não, desculpa, a Assembleia é muito boa. Essa não é a discussão. A discussão é que você precisa aceitar Jesus, ser liberto e ser salvo. Você está atrás de religião. Pare, irmão, se você quiser atrás de religiosidade, de cerimônia, tem igreja que tem uma cerimônia mais linda da face da terra. Nós não precisamos de coisa de homem, nós precisamos do Salvador, nós precisamos ser libertos do pecado, da mentira, do engano, nós precisamos de transformação espiritual, irmão. Não é dessas coisinhas, a gente está brincando com ritual religioso. Então tem o problema doutrinário, apostasia, outra apostasia, pecado, adultério, imoralidade, pornografia, aí fica lá, não tem mais prazer de vir na igreja, não tem problema de orar, não consegue, irmão, não consegue mais orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue vir na escola dominical, não consegue mais nada. Imoralidade, apostasia moral. Isso denominamos então de apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez foi dada aos santos. Ele sabe que é verdade, mas abandonou tudo e vive em apostasia, em pecado, apostatou da fé. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade, mas há diversos. Hebreus fala daqueles que pisaram no sangue de Jesus. Olha, eram judeus
que tinham aceitado a Jesus, depois voltaram a fazer sacrifício lá no templo em Jerusalém. Quer dizer, pisaram no sangue de Jesus. Tá? Então isso ainda acontece hoje. O próprio rei Saul. O rei Saul era um moço crente. No final estava consultando mortos. Olha que situação. Desviado, irmão. Então capítulo ponto 3.3. A promessa e a segurança da salvação. A promessa da salvação também nos traz o conforto, o consolo, a certeza, a fé no que Paulo escreveu. Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo estava dizendo que ele sabia que estava chegando o tempo do seu martírio, que iam matar o corpo dele, mas ele não tinha medo, porque no fundo ele tinha desejo de estar com Jesus, porque quem parte salvo está com Cristo, conscientemente, porque ele fala que lá é muito melhor. Como você vai ter essa consciência que lá é melhor, se você tivesse que nem dormindo? Quem está dormindo é o corpo, que está se decompondo, a alma não dorme. Então a doutrina da dormição da alma é uma heresia. A alma está consciente. Aliás, Jesus falou isso. Jesus disse assim: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos diante do Pai. Por isso que a gente pode falar que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque se Abraão estivesse dormindo, se Abraão estivesse morto, nós não podíamos falar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Então Paulo fala, mas de ambos os lados. Qual lado? O de eu estar presente com os irmãos, ou eu partir para a glória. De ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Se é muito melhor, porque é melhor, né, irmão? E como você vai ter essa mensuração, se você não estiver consciente? O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo, porque passa da morte para a vida. Então, quando o seu corpo tombar, você está seguro em Cristo. Você tem a vida eterna protegida. Você tem a eternidade guardada pelos laços abertos do Calvário. Glória a Deus. Olha que bênção. Você é guardado. Não é uma bênção, irmão Sebastião? É ou não é, irmão Sebastião, uma bênção? É uma bênção, não é? Glória a Deus. Os braços abertos no Calvário. O sangue da nova aliança sobre nós. Não é uma bênção, irmãos? Ei, irmão G, não é o motivo da glória a Deus? Aí eu vou até ser audacioso. Levante sua mão e dê graças a Deus. Porque você é salvo pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Olha que vitória, meus irmãos. Isso é coisa de Jesus. É por isso que nós temos motivo para voltarmos aqui às 18 horas, levantar as nossas mãos e darmos glória a Deus por tão grande salvação. Amém, irmãos? É muita bênção, irmão. Esse é o ensino da palavra de Deus. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor. E mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros. É o que eu acabei de dizer, conforme 1 João 5,13. Para nós fecharmos as considerações finais, a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante do mundo. Temos que estar vigilando. Jesus falou, vigiai e orai. Jesus falou várias vezes, vigiai e orai. Então a nossa conduta diante do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Claro, a salvação sempre, primariamente, procede de Deus. A sua graça inefável, que toca nos corações, é a graça de Deus, seu favor imerecido, Jesus. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É uma questão de crença. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem rejeita permanece perdido em delitos e em pecados. Ou seja, quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos valorizar essa tão grande salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bem,
Nossa viagem ficou para 2025. Se alguém tiver interesse, é só ligar lá na Renova. E próxima aula, olha que aula abençoada. A promessa de cura divina. Dia 10 de novembro, que é o segundo domingo do mês. 10 de novembro. Olha só que bênção. A promessa de cura. Promessa de cura divina. Venha participar, que isso vai motivar a sua fé a crer que o nosso Deus cura. Cristo cura sim. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham um mês de novembro cheio de saúde, de bênção, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.